Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E que nessa noite, Senhor, entre a tua paz nessa casa, neste lugar. Que se cumpra a palavra, deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Meu Deus, tu sustenta essa casa, tu sustenta essa família, tu sustenta o emprego dessas pessoas, tu sustenta o trabalho, a empresa, os negócios. Está tudo nas tuas mãos. Apresentamos a ti a nossa vida, Pai, e pedimos guarda, proteja, cuida e nos livre. Também te pedimos, ó Deus, que a tua boa mão dirija nossas palavras e dirija nossos pés. Não nos deixa, Senhor, tropeçar em palavras e muito menos, Pai, tropeçar em pecados, tropeçar em armadilhas aqui nessa terra. Guarda a nossa vida, guarda a nossa casa. Oramos agora por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. A minha oração é para que Jesus Cristo te dê saúde total e completa agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua cura, com o teu sobrenatural. Pedimos milagres, pedimos maravilhas, pedimos o sobrenatural aqui nessa oração, porque cremos num Deus sobrenatural. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, repreendo agora todo tipo de ataque espiritual à tua vida, todo tipo de ataque espiritual à tua família, e que todo laço do inimigo, tudo aquilo que obra contra ti, que caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, fala com teus filhos e filhas, direciona eles, guia a vida deles, Pai, avisa-os, Pai. Em o nome de Jesus nós pedimos, direciona a vida de cada um deles, toca-os com a tua graça e toca-os com teu favor, e que todo atrapalho de Satanás caia por terra, todo atrapalho do inimigo seja desfeito. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, pedimos a tua força, pedimos o teu favor, Pai. No nome de Jesus, abençoe, Pai. Cure, liberte, transforme, Pai. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Amém e amém. Pegue agora a sua carta para Jesus, a carta que nós estamos apresentando. Estamos no segundo dia hoje do nosso propósito e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti nossa carta, nosso clamor, nossas lágrimas e pedimos a Tua bênção, pedimos a resposta do Senhor sobre a nossa vida, pedimos que o Senhor traga a resposta, que o Senhor nos livre de todo mal, que todo laço de Satanás seja cortado e que todo tipo de engano, todo tipo de maldade seja quebrado agora, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai. Dá vitória, Pai, a cada pedido de oração, a cada carta feita para Deus, a cada carta. Invocamos o nome precioso de Jesus e pedimos milagres agora. Senhor, Tu sabes o que cada um colocou na sua carta e nós te pedimos o sobrenatural. Amém e amém. Amém. Você que ainda não baixou a sua carta, você pode ir lá no meu site e baixar a sua carta gratuitamente, www.vinicius7.com.br, ok? E se não conseguir baixar, porque às vezes algumas pessoas não conseguem, pega uma folha de caderno e faz a tua carta para Jesus, amém? Bem como se você fosse fazer uma carta para alguém, apresenta teus pedidos em oração, é um ato de fé, é um ato profético, então não pense, isso é bobagem, não é bobagem. É fé, é a fé. Nós queremos as coisas, de maneira muito fácil. Nós não queremos fazer uma jornada de oração, uma jornada profética. E eu acredito muito que quem não anda por fé está errando, certo? Então é pela fé, é pela fé. Eu convido você a entrar firme nesse propósito. Eu quero dar um testemunho aqui que eu recebi, um testemunho maravilhoso, um testemunho lindo que eu recebi. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida das pessoas que nos acompanham aqui nas orações. Eu recebi o testemunho da Andrea
E ela escreveu assim: com coração cheio de gratidão eu venho testemunhar a cura de um câncer de mama. Quando descobri o diagnóstico, a mãe de uma amiga me perguntou se podia orar por mim e colocar o meu nome nas orações. Eu disse que sim. Um dia ela compartilhou a oração comigo e a partir dali senti Deus falando comigo e permaneci com a certeza de que tudo ficaria bem, porque Deus estava comigo. Declarei que na minha última químio eu veria a prova de Deus na minha doença. E então o caroço já havia diminuído de tamanho. Depois eu fiz a cirurgia para remoção do que restou e o resultado da biópsia confirmou que não havia mais nada ao redor e que não houve espalhamento. Em novembro, fiz um propósito comigo mesma de que ao final, tendo um resultado positivo, testemunharia a presença de Deus em cada dia do meu tratamento, quando Ele me dizia que tudo ficaria bem. Agradeço a Deus por toda a sua misericórdia na minha vida e por usar pessoas para transmitir mensagens. Deus lhe abençoe com gratidão. Glória a Deus, Andrea. Jesus cura. É Ele que cura. Glória a Jesus. Glória a Ele. Amém? Glória a Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, eu quero pedir para você, olha a importância de compartilhar. Uma pessoa compartilhou uma oração com ela. Pega essa oração que você está agora, tem uma setinha aí e clica nessa setinha e compartilha com pelo menos 10 pessoas. Manda para 10 pessoas, compartilha com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes. Usa as tuas redes sociais para compartilhar, para falar do nome de Jesus. Tem muita gente aí que precisa receber essa oração, que precisa receber essa palavra e você vai ser canal de Deus para abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre quando estamos debaixo de ataque espiritual. E por que existem momentos da nossa vida que parece que a luta aumenta? Parece que a luta espiritual fica mais acirrada. Nós sabemos que existe um mundo espiritual. E sabemos que não podemos ignorar o mundo espiritual. Momentos de pressão, grande pressão, são momentos de batalha espiritual. E eu quero hoje compartilhar essa palavra com você. E a primeira coisa que você tem que compreender, quando você está fisicamente e emocionalmente exausto, provavelmente é quando o inimigo ele vai se aproximar para te tentar. Porque quando estamos emocionalmente e fisicamente exaustos, nós não prestamos a atenção devida ao que Deus está falando conosco. E aí vem as piores decisões e os piores tipos de problemas que você traz para a tua vida. Então você tem que cuidar, porque o inimigo gosta muito de atacar quando estamos exaustos, fisicamente e emocionalmente. Quando que o diabo apareceu para Jesus? Quando ele estava exausto já fisicamente por causa do jejum que ele estava fazendo. Ou seja, Jesus estava forte emocionalmente, forte espiritualmente, mas ele estava fraco no corpo. E quem é que aparece lá? O tentador. Então, para a gente ver que o tentador ele aparece quando você está num nível de exaustão maior. Um nível de exaustão fora do seu comum. Porque ele sabe que ali ele vai poder negociar com você. É por isso que nós não podemos permitir com que a exaustão tome conta de nós. Temos que, em vários momentos da nossa vida, nós temos que aprender a renovar as nossas forças, a renovar a nossa energia física, a descansar, dormir bem. Eu disse para minha esposa, eu tenho trabalhado bastante de novo, comecei o ano assim com muito trabalho, com muita coisa. E fazia 3 noites que eu estava dormindo pouco por causa dos meus muitos compromissos, sabe? E essa noite eu dormi muito bem. Eu fui dormir mais cedo,
e dormir um sono assim reparador. E como é bom, como o dia da gente é diferente, quando a gente dorme bem, quando a gente descansa, quando você aprende a relaxar, né? Porque o tentador ele vem até para, quando você está cansado, para tentar você a se descontrolar, tentar você a tomar uma decisão errada, a não consultar Deus, sabe? Porque quando estamos cansados, por incrível que pareça, nós também estamos menos alertas às notificações do céu, ao que Deus está falando conosco. Então, esse é um ponto importante. O inimigo também, ele vem quando você enfrenta decisões importantes na sua vida. A Bíblia nos diz em Lamentações 3:25, o Senhor é bom para os que esperam por Ele. Isso pode ser essa guerra que você está enfrentando, isso pode ser por um reposicionamento geográfico na tua vida, isso pode ser por uma mudança na tua carreira, e é por isso que você está enfrentando essa luta. Então, decisões importantes da nossa vida têm que serem muito, muito bem oradas, devem ser muito bem, eu posso dizer, pensadas, para nós não nos precipitarmos. Esses dias um irmão estava orando no monte e ele me mandou uma mensagem, né? E a mensagem que Deus deu para ele foi: tenha cautela em decisões importantes da sua vida neste momento. Toda vez que nós estamos para tomar decisões importantes da nossa vida, a batalha espiritual parece que ela vem para acirrar. Por quê? Para te distrair, para quebrar teu foco, para te dissuadir. Eu tenho falado muito essa palavra, dissuadir. Por quê? Porque o inimigo usa situações da nossa vida para, sabe, nos tirar do propósito. Ele traz situações para a nossa vida para mexer com a nossa rota, para mexer com a nossa história, para mexer com a vida da gente. Então temos que ter muito cuidado, tá? Temos que ter muito cuidado para que o inimigo não venha nos dissuadir do nosso propósito, do que Deus está preparando para a nossa vida. Eu também vejo que quando um milagre específico é liberado de Deus para a nossa vida, o inimigo ele vai tentar se opor a esse milagre. A Bíblia diz que Daniel recebeu uma revelação e se colocou a jejuar e orar. E em Daniel capítulo 10, verso 13, a Bíblia diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Veja bem, a batalha é um sinal real do que está a caminho para você da parte de Deus. Então as batalhas aumentam porque tem orações que estão sendo respondidas. O inimigo está tentando fazer com que você desista da fé, ele está tentando fazer com que você largue, sabe, algo que foi Deus que te deu. Ele está tentando impedir você, até mesmo, sabe, de permanecer num lugar que Deus está te abençoando. Então a gente vê que isso é obra dele. É obra do inimigo lutando contra nós, é obra do inimigo lutando contra a nossa casa, é obra do inimigo lutando contra a nossa família, e nós temos que ter o discernimento espiritual. Deus está querendo me abençoar, tem bênçãos vindo para o meu caminho, e é por isso dessa guerra. Tem coisa boa chegando para a minha vida. Amém? Declare aqui nos comentários: tem coisa boa chegando na minha vida, no nome de Jesus. Essa luta que você está enfrentando é porque tem coisa muito boa chegando na tua vida. É porque Deus está respondendo orações. Deus está te abençoando. Deus está fazendo algo aí na tua vida, em nome de Jesus. Quarta coisa, tá? Quando você inicia um novo ministério para Deus, o inimigo, olha só, em Mateus 4, ali fala da tentação de Jesus, que nós falamos aqui no início. Jesus estava fazendo o que ali, além de jejuar?
ele estava começando um novo ministério. Toda vez que você entra, sabe, no seu propósito, no desígnio que Deus tem para a sua vida, o inimigo vai tentar impedir. Então, isso é obra do inimigo. Você começou algo novo para Deus. Às vezes as pessoas dizem assim para mim, puxa, eu comecei a servir na igreja e parece que a luta aumentou. É claro que aumentou, porque Deus vai te usar para abençoar a vida de pessoas e você vai, através da sua busca, através da sua entrega a Deus, você vai ver o quanto Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o quanto Deus vai liberar, porque tem luta por um lado, mas tem uma honraria que só o servir a Deus traz para a nossa vida. E eu não estou falando da honraria dos homens, estou falando de Deus te honrar. Por que eu sirvo tanto? Sabe, na igreja, faço coisas às vezes além, sabe, do que eu preciso fazer. Por que eu faço tanto? Sabe, você está sempre me vendo todo domingo, né? Ou prego em São Paulo, ou prego aqui no Rio Grande do Sul, né? Ou estou sempre num lugar que o outro. Por que todo domingo eu faço isso? É para mim categórico, já fiz isso até fora do Brasil, né? No domingo servir a Deus com a minha família. Por quê? Por que isso é tão importante para mim? Porque eu aprendi um caminho, que servindo a Deus eu sou abençoado. Tem coisas que só vão ser liberadas para a minha vida servindo a Deus. Novo ministério, sabe? Quando você exerce um ministério, de repente você foi chamado pelo teu pastor, pela tua pastora, né, para ajudar em alguma coisa e você viu que, sabe, levantou uma confusão, levantou um monte de coisa arada contra você. Por que aconteceu isso? Porque o inimigo sabe tem certas bênçãos que são só liberadas a partir do momento que você está no caminho da entrega, no caminho da rendição do propósito de Deus. Porque o propósito atrai lutas. O propósito atrai lutas. Mas o propósito também desencadeia bênçãos que não são desencadeadas por outras coisas. Então, existe a oposição espiritual, ok? Existe a guerra espiritual, mas Deus é maior. Guarda essa palavra, Deus é maior. Permanece firme, que daí você vai ver Deus te honrando. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E olha só, você que me acompanha aqui, você que mora nos Estados Unidos, julho eu estarei nos Estados Unidos, para a glória de Deus, e vamos ter uma escola de profetas. O que é a escola de profetas? É para você aprender a ouvir a voz de Deus. Agora já estamos com cerca de 50% das vagas preenchidas para a escola de profetas nos Estados Unidos. Eu convido você a participar. Você que mora nos Estados Unidos, que quer estar conosco, ou até você do Brasil que quer estar lá, que vai estar lá em julho, já pega e já participa da escola. O link está lá no meu site, www.vinicius7.com.br. Acredito que está aqui na descrição do vídeo também. Vai lá e já separa a tua vaga, porque lá as vagas não é para muita gente, certo? E vai ser incrível, vai ser 2 dias de uma imersão profética, onde você vai entrar num ambiente profético, vai receber palavras de Deus para a tua vida, que vão te dar norte, que vão ajudar você a aumentar o seu discernimento, a sua capacidade, sabe, de ouvir a Deus. É tremendo, tá? Então você que mora nos Estados Unidos aí, que me acompanha, compartilha com outros amigos teus que também moram aí nos Estados Unidos e convida eles para participar, tá bom? Local, horários, depois que você fizer a sua inscrição, a gente libera isso para você, ok? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir também que você compartilhe com 10 pessoas e escreva aqui nos comentários. Escreva assim, estou firme. Escreve aí, estou firme nesse propósito. Em nome de Jesus, não deixa o diabo ter tirado o propósito. Não deixa ele colocar outras coisas no teu caminho. Mantenha-se firme em Deus. Maior é Deus, em nome de Jesus. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Eu quero pedir uma coisa para cada um de vocês que está aqui. Quero pedir uma coisa para cada um de vocês. Amanhã, 6 da manhã, eu vou trazer um recado aqui muito importante. Amanhã, 6 horas da manhã, tá? Na minha oração da manhã. Eu queria pedir que quem pudesse estar ao vivo amanhã, na minha oração da manhã, por gentileza, esteja amanhã, certo? Esteja amanhã, 6 horas da manhã. Vou te aguardar, tá bom? Vou te aguardar em nome de Jesus, às 6 horas da manhã, na oração da manhã, ok? Vamos orar? Pega aí a tua carta para Jesus. Pega a tua carta para Jesus, e você que não conseguiu baixar, pega uma folha de caderno, pega um papel em branco, faz a tua carta para Jesus, assim como se você fosse entregar para outra pessoa, amém? E vamos permanecer firme. Lembrando que o jejum é da meia-noite ao meio-dia, para quem está fazendo conosco aqui, da meia-noite ao meio-dia. Quem não puder estar no jejum, esteja só na oração, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora apresentando todos os pedidos de oração, todas as cartas feitas para Deus, todas as cartas feitas para o Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos a Deus. E como está escrito na Tua palavra, Pai, pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui nessa carta, Pai, está não apenas, Pai, pedidos vagos, mas pedidos da nossa vida que são de necessidade. Nós clamamos a Ti, pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, Pai. Pessoas que estão orando, pedindo cura, pessoas que estão orando e estão pedindo um milagre nas finanças, que estão pedindo pela vida de alguém, pela vida de um filho, de um marido, de um parente, pessoas que estão orando, que abriram o seu coração e pediram curas emocionais, que pediram mudança de vida, que pediram, Senhor, para o Senhor mostrar o caminho para elas. Nós te pedimos, intervém agora na sua vida, Pai. Intervém na vida dessa pessoa. Apresentamos a Ti cada carta, Jesus, e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção. E na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora todo ataque espiritual que essa pessoa tem sofrido, todo ataque espiritual que ela tem enfrentado, que caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro por pessoas que estão com problemas nas pernas, problemas nos pés, na canela. Oro pela cura total e completa dessa pessoa. Também oro por pessoas que estão com dores de cabeça frequente ou que estão com tratamento de câncer. Eu oro pela cura total e completa. Jesus Cristo cura. Toque-os, Jesus, com o teu poder e restaura-os. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim: obrigado, Jesus. Gratidão por essa noite. Diga comigo: gratidão por essa noite. Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui em oração. E não esquece de compartilhar. Amém? Você foi abençoado, tem que aprender a abençoar. Então compartilhe essa oração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço sobrenatural acontecendo na tua vida, e que também novos projetos, um novo tempo, novos relacionamentos cheguem na tua vida e na tua família. Que o Senhor revele a plenitude
do seu propósito a você e a todos da sua casa. E apresentamos diante de Deus todas as cartas, todas as orações específicas que têm sido feitas. Oramos e pedimos resposta do Senhor, intervenção, milagres, um liberar do sobrenatural de Deus, um liberar do favor do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Senhor, toca com o teu poder em cada pedido de oração, que sonhos sejam realizados, que projetos deem andamento, em o nome de Jesus. E te pedimos também a provisão, Pai, para todo projeto, para todo propósito. Libera da tua graça e libera do teu favor. É o que nós pedimos, Pai. Também oramos por todo aquele que chegou aqui nessa oração doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cura. Nós colocamos a nossa fé em ti, Jesus, e declaramos saúde sobre o corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, que toda alergia, que todo câncer, que toda infecção, que todo tipo de inflamação, de dores no corpo, rendam-se a Jesus Cristo. Dizemos a cistos, a microcistos, a todo tipo de nódulos, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Declaramos saúde, que o toque da graça de Deus toque no seu corpo físico agora, removendo todo o mal e trazendo uma plena saúde, uma plena restauração em o nome de Jesus Cristo. Que todo movimento que não se havia mais, que haja uma restauração. Oramos em o nome de Jesus também por todo tipo de problema na alma, por todo tipo de enfermidade na alma, para que haja cura e restauração. Leva embora, Senhor, a ansiedade, leva embora a depressão, leva embora toda doença de alma e traga, Senhor, a cura total, o alívio, a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus, sobre a vida dessa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Deus vai falar com você hoje nessa oração. E a palavra para você é: não deixe nada nem ninguém pressionar você. Nós temos que ser guiados por uma única coisa, que é a voz do Espírito Santo. Não podemos permitir que as pressões de fora venham influenciar na nossa decisão e muito menos o nosso propósito. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, quero compartilhar com você hoje. No final nós vamos fazer outra oração profética, mas antes disso, eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho da Deusilene é o nome dela, e ela escreveu assim: já estou acompanhando há mais de 3 anos as suas orações das 6 das 18, e meu milagre foi que meus pés estavam muito inchados e a panturrilha não desinchava de jeito nenhum. Fui diagnosticada com uma doença venosa crônica, mas comecei a orar e em um dos dias o Senhor falou sobre pés inchados. Tomei posse e fui curada. Até hoje, nunca mais senti nada. Meus pés e minhas pernas voltaram ao normal. Que Deus continue te abençoando e dando saúde a você e a toda a família. Muito obrigado. Deus te abençoe. Jesus faz milagres. Jesus opera o impossível. Nós cremos nele. Toda honra e toda glória sejam dadas a Jesus. E você que está com um problema aí, ou conhece alguém que está com um problema, eu quero dizer para você que Jesus pode. Amém? Mande essa oração. Mande essa oração agora para alguém que está passando por um problema de saúde, para alguém que está lidando com uma doença, que está passando por uma situação difícil. Seja um canal de Deus na vida de alguém. Agora compartilhe. Compartilhe não com 10 nem com 20, mas com o maior número de pessoas que você puder. E que Deus te abençoe e te recompense. Amém? Que Deus te recompense. Se você está sendo abençoado, você tem que aprender a abençoar. Nós não podemos comer o pão sozinho, nós temos que aprender a repartir o pão, abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero compartilhar essa palavra que está no Evangelho de João, capítulo 16, verso 13. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos: mas quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele os guiará a toda a verdade. Porque ele não falará por iniciativa própria, mas falará tudo o que ouvir. E ele revelará a vocês o que está por vir, ou o futuro. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo.
é muito importante você não permitir nem que as suas decisões e nem o seu propósito sejam influenciados por terceiros. As pessoas, elas podem querer te ajudar e estarem lhe atrapalhando, mesmo sem uma intenção real. Porque a vontade de Deus para a nossa vida, ela precisa ser muito clara no nosso coração e na nossa mente. Porque as pessoas sempre vão tentar manipular a vida de outras pessoas. Vão tentar manipular a decisão e vão tentar manipular o propósito. Você lembra quando Jesus falou para os discípulos que ele ia ir à cruz? Que fazia parte do destino dele ir à cruz e morrer pelos nossos pecados, dar a vida por nós. A Bíblia diz que Pedro quis impedir isso, que esse propósito na vida de Jesus, que Jesus havia falado, se confirmasse. Pedro disse: Senhor, não fala isso de ti, isso não vai acontecer, não se preocupe. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu que ali naquele momento era um pensamento humano, era algo maligno que estava tentando interromper um propósito. As pessoas vão tentar interromper algo que é de Deus para a nossa vida. Elas vão tentar lançar todo tipo, de ideia que não vai dar certo, que você não é chamado para isso, que isso não é bênção para a sua vida, para tentar, impedir você de viver o propósito de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que está entrando no nosso ouvido. Nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a Deus, para sermos guiados pelo Espírito Santo, pela verdade de Deus e não pelo achismo das pessoas. As pessoas podem ter uma visão que não está alinhada com o propósito de Deus, uma visão errada. As pessoas podem estar com uma visão errada do destino de Deus para a tua vida. É por isso que, quando se trata do futuro, você tem que consultar o Espírito Santo. É o Espírito Santo que precisa ser consultado sobre o nosso futuro. Não é a opinião das pessoas. Então não tente terceirizar as decisões do seu futuro para a vida de outras pessoas. Tem sempre gente que diz assim para mim: o que você me diz sobre o meu futuro? Puxa, o que eu posso dizer? O que a Bíblia diz, que Deus tem bons pensamentos para você. Agora, eu não posso decidir sobre o seu futuro. E eu não posso também comandar o seu futuro e não quero fazer isso. Eu não quero, eu não posso, eu não estou autorizado a isso. Mas é meu trabalho mostrar para você que Deus tem um plano para a sua vida. E que Ele tem um propósito específico para a sua vida. Só que o que as pessoas tentam fazer? Elas tentam nos pressionar nas nossas decisões. A manipulação, o jogo da manipulação é muito perigoso. Quando as pessoas elas querem, manipular você. Elas querem tirar coisas que Deus colocou no seu caminho. Elas querem fazer você desistir dos seus sonhos. Elas querem dizer para você que é impossível você caminhar por um propósito maior. Elas querem dizer para você que não tem como você conseguir, conciliar algumas coisas, que você vai ter que largar algo. E nem sempre Deus quer que você largue. Algumas vezes, Deus, Ele está querendo lhe alinhar para um propósito, lhe alinhar para algo maior. E você precisa compreender isso. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é o propósito dele para você? Tem coisas que não é a vontade de Deus para a nossa vida. E por que a gente vai querer andar por aquele caminho se não é a vontade do Senhor? Por isso nós devemos sempre ser guiados pela verdade, guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, pela voz de Deus. Não podemos deixar nada
nada nos influenciar, nada nos tirar, sabe, daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. O que Deus tem reservado para nós é algo único, o que Deus tem reservado para nós é algo especial e nós não podemos deixar outras pessoas influenciarem no propósito de Deus para a nossa vida. Eu vim aqui hoje, sabe, com essa certeza de compartilhar essa palavra com você, porque as pessoas estão sempre dando pitaco na nossa vida. Não sei se acontece isso com você, mas comigo acontece toda hora. As pessoas querem dar ideias, as pessoas querem, sabe, assumir o lugar da sua vida. É como se elas não tivessem vida e elas querem agora assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir a sua vida. Não deixe ninguém assumir, sabe, a direção da sua vida, a não ser o Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo, ele é a voz mais confiável que existe aqui nesse mundo. Nós precisamos compreender a voz de Deus, nós precisamos entender o que Deus está dizendo, nós precisamos caminhar pela verdade, caminhar pelo propósito de Deus e viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos viver o propósito, viver a intensidade do que Deus tem para a nossa vida. Por isso, eu quero lhe mostrar que existe um propósito maior. Existe um propósito maior, existe um plano maior para a sua vida e você precisa viver o que Deus tem para você. E para viver o que Deus tem para você, a boa notícia é que você tem acesso àquele que já conhece teus dias, que é o Espírito Santo. Aprenda a ouvir a Ele. Não se distraia na sua caminhada. Não deixe nada, não deixe ninguém se meter naquilo que Deus colocou no teu coração. Tem coisas que Deus coloca em nós e que as pessoas não vão compreender. As pessoas não vão entender o porquê das suas decisões, o porquê que você está, sabe, fazendo certas coisas, mas você sabe, porque Deus colocou algo aí dentro de você, Deus colocou um desejo dentro do seu coração, Deus colocou uma palavra dentro de você, Deus deu uma direção para a sua vida. Siga essa direção, siga esse propósito, siga esse caminhar no Espírito e você vai viver as promessas de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. E se você não ouviu a palavra que eu ministrei hoje pela manhã, escute, porque eu falei de como quebrar ciclos. Eu falei um pouco hoje de como é importante você, sabe, ser um Finéias, alguém que não vai permitir com que alguns genes sejam passados para os teus filhos e para os teus netos. Eu fiz uma comparação, inclusive, com a vida de um ministro do Evangelho e a vida de uma pessoa, sabe, que vivia uma vida torta. Toda a linhagem da vida daquele ministro foi uma linhagem de pessoas bem-sucedidas, enquanto a linhagem daquela pessoa, sabe, que sempre viveu quebrando princípios, toda a linhagem dele foi uma linhagem de pessoas problemáticas, uma linhagem de pessoas que nunca viveram coisas grandes e a maioria deles acabou, sabe, em lugares de dificuldade, em lugares de miséria. Por isso que nós temos como quebrar ciclos, nos posicionando em fé e não aceitando com que algumas coisas venham a ter algum tipo de poder sobre a nossa vida. Eu deixo essa instrução ao teu coração. Sei que essa foi uma palavra profética que Deus me deu. Essa foi uma palavra profética e que vai te abençoar tremendamente. Então escute a palavra que foi ministrada hoje, vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Amanhã, segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na Academia Quino Global, a partir das 9h45 da manhã, tá? Eu convido você a se tornar nosso aluno, a começar a caminhar por princípios proféticos. E também lá dentro da academia nós estamos dando direções especiais, aconselhando as pessoas. É ao vivo, é comigo, você vai entrar numa sala comigo
e você vai ser muito abençoado. Amém? Eu convido você a estar com a gente, vai ser algo incrível e maravilhoso. Então, se você quer ser nosso aluno na Academia Kingdom Global, vá até o meu site www.vinicius17.com.br e se torne nosso aluno. Também temos nossos livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o meu devocional 1, Café com Jesus, e esse aqui é o devocional 2. Esses devocionais certamente vão trazer muita coisa boa para a sua vida, vão te abençoar. Inclusive você pode dar de presente para outras pessoas e você pode adquirir também lá no nosso site. Tem pessoas que não investem em uma leitura sadia. Eu compro não sei quantos livros por mês, talvez 10 livros por mês ou mais. Estou sempre adquirindo novos livros, estou sempre buscando mais de Deus para a minha vida e eu creio, isso faz a diferença na nossa vida. Amém? Muito bem. Enquanto eu declaro Salmos 91, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. Se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o maior número de pessoas que você puder essa live. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar a nossa carta e vamos apresentar diante de Deus. Você que está aqui pela primeira vez, baixe essa carta lá no meu site e se não conseguir, pega uma folha em branco mesmo e faz uma carta para Deus com detalhes, falando do que você está pedindo a Ele, apresentando tua vida, tua família, coloca o nome dos teus filhos. Essa é uma carta pessoal, certo? Você vai escrever a sua carta para Deus, certo? Comece a sua carta aí, querido Deus, eu apresento minha vida, minha família, as decisões que eu tenho para tomar. Você vai fazer uma oração específica para Deus. Hoje é o 7º dia desse propósito. E nós estamos firmes aqui nesse propósito, crendo na resposta do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti o pedido que cada um está fazendo diante de Ti. Esta carta, Pai, também ela é um pedido do coração. Ela é também, Senhor, um clamor sincero, pedindo, Senhor, a Tua intervenção, pedindo a Tua bênção e pedindo a Tua resposta. Eu apresento diante de Ti, Pai, todas as cartas que estão sendo feitas, aquelas que ainda serão feitas. Eu coloco diante do Senhor e eu peço uma intervenção do Senhor. Eu peço um milagre do Senhor. Senhor, cada pessoa que fez a sua carta, que apresentou sua família, que está pedindo provisão, que está pedindo justiça, que está pedindo um milagre, nós oramos e declaramos: haverá milagres, haverá intervenção, haverá o mover de Deus, o sobrenatural do Senhor. Toca, Pai, com o Teu poder na vida dessa pessoa e libera favor sobre ela, libera graça sobre ela, Pai. No nome de Jesus Cristo eu oro para que todas as barreiras que têm se colocado no caminho dessa pessoa, que essas barreiras sejam desfeitas agora. Eu declaro, Pai, que o Teu milagre, o Teu sobrenatural irá ser liberado na vida dela, na sua família, nos seus negócios e projetos. Senhor, traga prosperidade a essa casa. Oramos para que todo ciclo negativo seja quebrado em nome de Jesus. Que essa pessoa, Senhor, ela venha a ser alguém que venha a quebrar barreiras
a quebrar bloqueios, a interromper ciclos negativos e que através dela venha uma família próspera, venha uma família saudável, venha uma família que tema a Deus, venha uma família que cumpra princípios no nome de Jesus Cristo. Te pedimos, Pai, o teu favor, te pedimos a tua bênção e que a tua mão de poder seja liberada sobre a vida dessa pessoa. Toque-os com o teu poder, Pai, e com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Pedimos o teu favor e pedimos o teu sobrenatural. Em o nome de Jesus, Pai, nós pedimos o teu toque, pedimos que a tua mão de poder seja sobre essa pessoa. Dá vitória para ela. Libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Toque com poder, Pai. Toque com graça e toque com favor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero profetizar algo sobre a tua semana. Eu não quero encerrar essa oração sem profetizar algo. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas. Eu profetizo provisão extra. Eu profetizo novas conexões, novas ideias, novos projetos, a realização de sonhos. E que Deus te fortaleça para todo tipo de desafio e que a presença do Espírito Santo não falte para a tua vida, que você possa romper e que você possa ser um testemunho na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a tua família é bendita, que você é abençoado, que você está debaixo de um favor, de algo extraordinário de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você concorda comigo em fé e em oração, compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te abençoe. Amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estamos juntos aqui. Paz, prosperidade e favor de Deus sobre ti. Até mais.